Está começando agora o nosso Com LicitaCast, hoje com mais um episódio com muito conteúdo para você, licitante. E hoje teremos o assunto tudo o que o licitante precisa saber sobre contratações terceirizadas na administração pública. Antônio, que tema legal, né? Que tema legal, e os últimos episódios estão sendo bem legais, né? Trazendo muita prática, trazendo muita vivência. E eu já acabei de lembrar de uma coisa. Se você que está nos assistindo quer estar aqui, nem vou fazer toda a propaganda, mas manda o resumo da sua história para o e-mail comlicitacast@comlicitação.com.br, que você pode ser o próximo a estar aqui contando a sua história, a sua trajetória, seja como fornecedor, analista, consultor ou até mesmo um servidor público que atua na área. Muito bem. E também fica ali o convite, porque no final do episódio teremos o nosso mapa mental para você ter o resumo ali de todas as dicas e todos os passos que também Flaviana Paim e Antônio Lima vão falar aqui, discorrer ao longo desse episódio. Então, já mencionamos ali a nossa convidada, vamos apresentá-la, o William Menezes, nosso editor, e também que faz parte aqui da produção do Com LicitaCast. Por gentileza, apresente a nossa ilustre convidada, por gentileza. Vamos lá então, Bruno. Hoje estamos com a contadora e advogada, que é palestrante e especialista em terceirização de serviços, Flaviana Vieira Paim. Ela é sócia e assessora técnica do INGEP, o Instituto Nacional de Gestão Pública do Rio Grande do Sul, membro fundadora do Instituto Nacional da Contratação Pública, instrutora e palestrante na área de licitações e contratos, em temáticas relacionadas especialmente à terceirização de serviços na administração pública. Professora de pós-graduação, autora de diversos artigos publicados na área de terceirização, coautora também de vários artigos, né? Tem uma novidade, ela está no Com LicitaGo, disponível desde fevereiro de 2023, com a série Boas Práticas para a Contratação de Serviços e Regimes de Dedicação Exclusiva de Mão de Obra. Ela também estará no Com Licitantes 2023, para quem desejar segui-la nas redes sociais, @FlavianaVPaim. Muito bem, bom, seja bem-vinda, Flaviana, ao nosso Com LicitaCast. Obrigada, Bruno, Antônio, por esse convite. Eu estou assim me sentindo uma rainha aqui, sendo tratada a pão de ló. Olha só. Depois dessa caneca, eu adorei essa caneca. Estou me sentindo assim, ó, no programa do Jô Soares. Olha só. Sabe? Bem tratada mesmo. Obrigadão pelo convite. Tamo junto. E como que você está preparando essa trilha que vai ser bem bacana? Opa, vou dar um spoiler, então, do que vem por aí no Com Licitantes. Pois eu estou preparando dicas para os licitantes poderem participar das licitações para a contratação de serviço com mais segurança, algumas dicas referentes ao termo de referência, também relativa ao contrato. Quando nós estamos diante de terceirização, é muito importante também a questão do custo, da formação do preço, da planilha de custos, que é uma etapa bem difícil, e é exatamente essas dificuldades que eu pretendo abordar lá no Com Licitantes. Que legal. Tá ansioso, Antônio? Estou ansiosíssimo. Falta pouco tempo pra gente poder estar lá no palco lá. Nem me Coração, fala, eu estou igualmente ansiosa por esse dia. O coração já começa a bater até mais forte. É muito bom mesmo. Então, vamos falar sobre terceirização e principalmente dicas práticas ali para o licitante, né? Eu vou para a primeira pergunta, fica à vontade também, Antônio, para responder. Maravilha. O que temos, professora, de novidade sobre terceirização de serviços na nova lei de licitação, a 14133? Pois bem, né? Quando a gente fala em novidades na 14133, a gente pensa logo no sentido de novo, inovação. E quando se está diante de terceirização, eu posso dizer que nós não temos exatamente uma inovação, algo que seja de fato novo. Nós temos um fenômeno que o legislador optou, que a gente diz que é a nacionalização de regras federais. Falei difícil, né? Mas vou explicar de uma forma mais fácil. Eu sei que vocês não gostam aqui, né? Tem um mantra aqui do Enquipese, né? Não pode falar Enquipese? Pode, claro que pode. Quando eu lembrei dessa expressão que a gente tem usado, eu lembrei do Enquipese aqui, né? Mas foi um caminho seguro que o legislador optou de trazer
para uma lei geral de licitações, algumas orientações e normatizações que já foram e já são utilizadas em âmbito federal. E, por isso, muitas delas já foram testadas, já estão sendo utilizadas. Então, não é uma novidade em si. É uma novidade se nós compararmos com a relação, né, em relação ao que nós tínhamos na 866 de 93, que era uma lei, ela ainda está, a gente ainda vai conviver um pouco mais com ela, mas é uma lei que pouco trata da questão de contratação de serviços terceirizados. E agora, o que nós temos na 14133 são contornos mais claros em relação a esta temática. Então, eu posso dizer para vocês o seguinte, o legislador, acho que tudo parte de um ponto onde o legislador conceituou o que são serviços prestados em regime de dedicação exclusiva de mão de obra. O legislador ele conceitualizou, definiu, e a partir dessa classificação que a administração pública vai fazer, vem as orientações relativas, então, ao planejamento, à questão da licitação em si, do procedimento licitatório, né? E, posteriormente, a execução contratual. Então, se eu for colocar em alguns pontos aqui, nós temos na nova lei contornos mais claros sobre, por exemplo, o que pode e o que não pode ser contratado via terceirização, o que não pode ser terceirizado, né? E o legislador colocou algumas questões que, historicamente, algumas vedações que, historicamente, já acabaram acontecendo e trouxeram muitos prejuízos para a administração. Então, está lá, né, que não pode haver gerenciamento da mão de obra, não pode haver indicação de terceirizados, e uma série de outras orientações que constam de uma forma muito clara na nova lei. O legislador também acabou reconhecendo a responsabilidade subsidiária e solidária prevista na súmula 331. A 8666, ela foi planejada e publicada num momento onde a terceirização estava recém-iniciando, ganhando espaço. E muito, na época, né, nós tínhamos muito poucas contratações terceirizadas. Elas se restringiam a pouquíssimas atividades. Mas, no decorrer do tempo, houve, obviamente, um incentivo para a descentralização de determinadas atividades e a terceirização foi ganhando espaço. E, com isso, ocorreram, né? Nós tivemos vários problemas da terceirização mal planejada. Porque a terceirização nasceu muito mais da necessidade de ter pessoa, mão de obra, do que, de fato, de um planejamento mais estruturado. E agora, na 14133, nós temos esses contornos, essa necessidade de planejamento muito mais clara na lei. E o reconhecimento da responsabilidade subsidiária e solidária traz outras orientações, outras consequências. Por exemplo, o legislador também indicou um rol mínimo de documentos que serão solicitados para aqueles contratos em regime de dedicação exclusiva de mão de obra. Que eu brinco que são os contratos demo, mas poderia ser os contratos do demônio, né? Sim. Eu costumo dizer que são os contratos do demônio pelas dificuldades que a gente tem. E então não é uma regra engessada, taxativa, é só um rol exemplificativo que consta lá no artigo 50. Também nós temos a possibilidade, a administração tem a possibilidade de incluir algumas orientações que são mitigadoras de risco. Riscos de haver descumprimento de ordem trabalhista, previdenciária e fundiária, né? E nós temos lá também, há uma sugestão, né? Não há uma obrigatoriedade, mas há uma possibilidade de utilizar de alguns procedimentos que também vieram de orientações em âmbito federal, né? Como decorrência também dessa classificação de contratos em regime de dedicação exclusiva,
que se refere a um modelo de execução, né, onde o empregado fica dedicado com exclusividade, ele não é compartilhado em outros contratos. Também decorre o prazo, né, o prazo dos contratos. Contratos de natureza continuada, né, em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, já nós sabemos, né, nós já estamos falando muito sobre isso, que são contratos onde, na nova lei, poderão chegar até 10 anos. Então, a gente percebe que, em 10 anos, se a gente pensar, né, com a possibilidade de prorrogar esse contrato, olha o universo de coisas que podem mudar. Quando eu penso na minha vida, e eu olho para trás, assim, em determinado momento da minha vida, eu vejo que 10 anos ela girou 360. Porque eu separei, eu casei, eu tive 3 filhos. Aliás, 2, né? Perdi mãe, perdi pai. Olha, conheci o Brasil inteiro em 10 anos. Então, esses procedimentos de gestão de riscos para contratos em regime demo são extremamente importantes para a administração pública, que responde de forma subsidiária e solidária. Em decorrência também dessa classificação, vêm os critérios de reajustamento, porque a administração precisa pensar em manter o equilíbrio econômico-financeiro, né, no decorrer desse tempo todo. Então, como critério de reajustamento, nós também tivemos o aproveitamento das normas federais que tratam, né, que já exploravam essa questão, já definiam alguns contornos para o reajustamento e que trazem, então, para dentro da lei o Instituto da Repactuação, que não se falava na 8666, não tem nada sobre isso, né? Foi um instituto criado pela doutrina, pela jurisprudência, especialmente do próprio Tribunal de Contas da União, e que agora tem contornos na lei geral. Então, eu vejo que todas essas orientações que constam numa norma geral, elas trazem benefícios para ambas as partes. Tanto para a administração pública, que planeja essas contratações e que tem o risco envolvido, quanto para os licitantes, que terão, acredito eu, mais segurança. E isso é importante, né, nesse momento que a gente está. Então, eu acho que, resumidamente, estes são os principais pontos assim, que eu vejo, né, de novidade com relação à terceirização. Então, licitantes que já prestam serviços para o Executivo Federal, talvez não sintam diferença nenhuma. Vão seguir o baile, vão tocar, né? Vai seguir como sempre foi, como tem sido até então. Mas licitantes que participam de licitações em instituições estaduais, municipais, aí a gente via muita discrepância. Então, a gente ali talvez vai se sentir, de fato, né, as alterações da 14133. Muito bem. Que aula. Já tivemos uma aula aqui. Que aula. Acho que a gente já pode encerrar o podcast. A câmera não mostrou, mas se me mostrasse essa... Que aula, excelente aula. Alguns pontos me chamaram a atenção. E agora um pouco da questão do planejamento da contratação, como a professora muito bem explanou. Veja, não é tão simples fazer uma contratação de serviço com dedicação exclusiva de mão de obra. E também, quando você está analisando ali o objeto, o que eu sempre falo, você tem que pensar em um problema e pensar na solução. Você tem que analisar se realmente, para aquele tipo de solução que você está procurando, o melhor é a dedicação exclusiva de mão de obra. É claro que, em alguns casos, você vai se deparar com uma situação que tem que ser. Não tem o que fazer, tem que ser. E aí você tem que tomar todos esses cuidados que a gente está apenas iniciando, trazendo. Mas pode acontecer, exemplo, limpeza. Dependendo do caso de limpeza, talvez seja melhor contratar por tarefa. E aí a empresa vai lá, executa a limpeza, até, abre aspas, um certo ponto mais fácil até de mensurar,
porque você pode colocar metas e conforme ele vai cumprindo as metas, você vai pagar integral ou reduzindo. Existe um estudo para se fazer isso e ok, você, eu ia falar se livra, não que se livra totalmente, mas você mitiga muito alguns riscos que você teria em uma contratação com dedicação exclusiva de mão de obra. Mas, com certeza, terão casos, a exemplo, zeladoria, segurança, entre outros, que eu não tenho escolha. É a dedicação exclusiva de mão de obra. E um ponto interessante também é que cada vez mais vai se notando que é benéfico algumas áreas você terceirizar, o que a gente chama, na verdade não é, transferir para um terceiro, fazer aquela atividade e você focar cada vez mais na sua atividade que realmente é pertinente daquele órgão público. Então, em alguns casos, se denota economia, eficiência, entre outros elementos. Bruno? Muito bem mesmo. Isso é extremamente importante, Antônio, porque a ideia é, lá inicialmente no planejamento, na etapa de estudos técnicos preliminares, nós pensarmos, quando for o caso do estudo técnico preliminar, porque a gente pode fazer um estudo mais aprofundado ou menos aprofundado, mas nessa etapa a gente já começar a pensar da necessidade e as soluções que o mercado possui. Perfeito. A cessão de mão de obra, né, uma contratação com cessão de mão de obra, principalmente quando houver uma exclusividade de mão de obra, ela é uma alternativa de solução. Ela pode ser uma alternativa, sim. A gente vai ter que pesar os prós e os contras dessa alternativa. A administração vai pensar nisso. Mas quando ela decidir bater o martelo, é isso, tem que ser. Tem serviços que não tem jeito. Por exemplo, recepção. Sim. Não tem como não ser, né? A recepção é um típico serviço de dedicação exclusiva, via de regra, né? Mas há sempre uma cessão de mão de obra aí. Sim. Mas isso não quer dizer, por ser uma cessão de mão de obra, que nós não podemos aliar eficiência, claro. ter aqui incluído instrumentos de medição de resultado e avaliar o desempenho desse serviço. E esse é o grande desafio que a gente enfrenta hoje, que é buscar contratos que sejam para a administração vantajosos sobre esse viés financeiro, econômico, para que, de fato, a administração pública possa focar naquilo que ela precisa, né, realizar. E, em alguns casos, né, ela consiga atender a população de uma forma, né, o cidadão, de uma forma mais eficiente, né, e, por outro lado, também segura. Algo que gere uma segurança para a própria administração. Então, ela carece, de fato, de planejamento. E o interessante, né, é que a gente vai aprendendo com os próprios erros. E a administração pública ela foi aprendendo, ao longo do tempo, a contratar serviços de forma terceirizada. Ela pagou um preço muito alto por isso, porque muito se levou na cabeça para chegar ao estágio que hoje nós estamos. E hoje, eu acredito que nós avançamos muito, não o suficiente, ainda, não o suficiente. Mas eu posso dizer que nós estamos numa terceira fase da terceirização, num terceiro estágio da terceirização e migrando para um quarto estágio, que é aquele que vai ser contratado a partir da 14133. Cujo foco é eficiência, é economicidade, não só pessoas alocadas, não só ceder a mão de obra. Não, essas pessoas precisam ser produtivas, essas pessoas precisam ter o seu desempenho acompanhado. E, por outro lado, o licitante que fornece este serviço, ele precisa se preparar para essa nova etapa. Ele precisa estar bastante alinhado com essas diretrizes, né, que a administração tem utilizado para conseguir prestar um serviço dessa forma, né, eficiente, voltado a desempenho, né, com esse foco. Se ele não conseguir fazer isso, acredito que ele vai sofrer no bolso com isso, né? Então, é um momento de mudança, é um momento que nós estamos migrando, aperfeiçoando, né,
um modelo contratual e o licitante, por outro lado, também está aprendendo da mesma forma, né? Junto. Né? Então, é um momento bacana da gente se falar nisso. Contratos focados no resultado me parece ser uma grande tendência. Sim. É uma tendência que nós temos. Então, eu penso que contratos em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, aqueles que têm como unidade de medida postos de trabalho, hora homem, por exemplo, estes vão ficar muito restritos a determinadas atividades onde a gente não consegue fugir. E ainda assim, teremos a avaliação de desempenho. Ainda assim, haverá uma tendência, né, nesse sentido. E o foco vai ser, de fato, o entregável, o que a empresa me entrega, o resultado desse serviço, dessa mão de obra. É para aí que nós estamos caminhando, né? Legal. Perfeito. Entendendo esse caminho, achei muito legal. A gente está aqui aprendendo muito, inclusive porque até quero te parabenizar porque você se especializou nesse nicho e, de fato, hoje a gente está... É um privilégio estar aqui com você porque você, além dessa especialização, você é um dos maiores nomes hoje no mercado sobre terceirização. Então, para a gente é uma honra mesmo, de fato, ter você aqui. Verdade. E eu quero aproveitar porque dicas para o licitante, né? O que os licitantes eles precisam saber antes de entrar num edital, enfim, de terceirização de serviços, enfim. O que ele tem que saber? Como que ele deve se preparar? Boa. Certo. Obrigado pelos elogios aqui, Bruno. Pois é, eu vim da iniciativa privada, eu tenho escritório contábil, então essa vivência com licitantes, ela faz parte do meu dia a dia e eu transito nesses dois universos. Isso é interessante porque a gente começa a sentir um pouco das dores das duas partes e a gente começa a fazer, eu pelo menos, né, faço muito esse link do privado com o público, levando a dor de um para o outro. E assim a gente vai tentando contornar alguns problemas, né? E eu sempre digo o seguinte, fornecer serviço é super difícil. Não é fácil lidar com mão de obra. Diferente de produtos, onde é o mercado que regra, muito é o mercado, né? Serviço, ele parte de uma necessidade. Então, até aí, né, o licitante precisa estar atento a muita coisa. Principalmente a necessidade. E aí começa o problema, porque muitas vezes a administração não consegue repassar de fato toda a sua necessidade. E nós vemos muito termo de referência para contratação de serviço com um problema nesse sentido, nessas especificações técnicas. Isso dificulta o lado do próprio licitante, no momento que ele vai apresentar a sua proposta. Mas se eu colocar numa linha aqui lógica, né, de pensamento, eu diria que o primeiro cuidado que o licitante tem que ter é com relação à habilitação e à qualificação econômico-financeira. Nesse sentido, né, a administração pública ela sempre vai querer saber com quem ela vai se relacionar. Boa. E a gente percebe que não é uma relação curta. É uma relação duradoura. Longa, ou seja, ela quer casar, né? Um casamento. Não é uma relação de uma noite aqui, né? Não é uma saída, é uma relação não é casual. Não é casual o negócio. Ela já está pensando, ela não está nem noivando, ela vai direto casar, né? Então, é uma relação que a intenção é que ela seja duradoura. Então, a administração pública planeja essa etapa da análise da habilitação e da qualificação econômico-financeira pensando nisso. Então, o que ela quer saber, né? Ela quer saber quem você é licitante, o que você faz, quais são os serviços que você presta, o que você faz. Ela vai querer saber, você sabe fazer isso? Sabe fazer do jeito que eu quero que faça? Olha a minha necessidade aqui para ver se você me atende. É isso que ela vai querer saber quando ela for analisar a questão dos atestados, né? De qualificação técnica. Ela quer saber ainda, olha, licitante, você tem condições de prestar esse serviço? Você tem isso aqui? Você tem dinheiro para prestar o serviço? Você deve? Quantos contratos você já tem?
porque eu quero avaliar meu risco, né, de casar com você. Nós vamos ter uma relação duradoura e eu tenho uma responsabilidade aí. E nós temos uma responsabilidade que, inclusive, é social, porque nós vamos ter uma relação terceirizada. Então, a gente vai ter uma relação triangular, né? Nós vamos ter um tomador de serviço, um intermediador, né? Esse não é a palavra técnica correta, mas nós vamos ter uma empresa aí contratada e uma pessoa que vai, de fato, executar o serviço. Então, a gente tem valores sociais para defender também, né? A administração tem. E é tudo isso que ela vai querer saber e se garantir nessa etapa. Então, é uma etapa que o licitante tem que estar bem preparado. É uma etapa que, se a gente for pensar em como a administração faz isso, ela faz isso de uma forma bem... eu acredito que ela não faz isso da melhor forma. Ela deixa muito a desejar. Mas, enfim, são amarrações que nós temos, né, de ordem legal. E a análise que, no final das contas, o que a administração faz, a análise que ela faz, é semelhante a uma análise que a gente vai fazer olhando uma rede social de alguém, por exemplo. Ou seja, você faz uma análise econômico-financeira baseada num balanço. Balanço é uma fotografia. O balanço pode ser montado para isso, enfim, tem uma série de problemas relacionados a essa questão, né? E é como se eu fosse analisar um perfil de uma pessoa só pela rede social, e dar um diagnóstico daquela pessoa, né? E ter uma conclusão sobre ela só olhando essa rede social. É óbvio que ela monta aquela rede, aquele perfil, né, na rede social, assim como ela pode fazer isso, né? Assim como balanços também têm a sua problemática. Essa etapa é bem problemática. Mas, então, essa é a primeira dica, né, que eu dou para os licitantes, que é se preparar para essa etapa. Antes disso, vem as questões de especificação técnica. Você tem que entender ali, no termo de referência, a necessidade da administração para que o licitante consiga montar a sua proposta, porque isso vai ter um reflexo direto de custo, né? Então, ele tem que entender a necessidade, a questão as especificações com relação aos postos que serão alocados, no caso de contratos, né, em regime de dedicação exclusiva. E esse cuidado com a leitura das especificações técnicas é extremamente importante, porque muitas vezes nós temos contratos de terceirização onde o foco é o que a empresa entrega. Os meios que ela usa para fazer são menos importantes. Agora, tem outras situações onde os meios são avaliados. E, muitas vezes, a administração vai dizer como ela quer que seja executado. E, muitas vezes, ela diz, eu quero que a limpeza seja executada de tal forma, com tais produtos, utilizando tais equipamentos. E, muitas vezes, há, sim, né, uma orientação com relação ao meio. E isso o licitante precisa estar bem atento, porque isso vai impactar na própria formação de preços dele. Eu lembro de um caso onde, num intervalo de curso, eu estava conversando com uma servidora pública. E aí era uma conversa informal e a gente veio falando de produtividades e problemas relacionados a contratos, né, de limpeza, era o assunto. Aí ela disse assim para mim, olha, na minha casa, a limpeza, a pessoa que faz a limpeza, eu oriento que ela limpe a minha persiana, que é a de PVC, que tem uns furinhos, com cotonete. Ela tem que mergulhar aquele cotonete no álcool, ou num sapólio, líquido, né? E limpar todos os furinhos, no mínimo uma vez por mês. E eu tenho um lustre, diz ela, um lustre de cristal, que também tem que ser limpo. Eu gosto que limpe assim, com um cotonete, porque ele tem uns cristais assim que... Ela dizendo que era uma espécie de um canudinho, então ela entendia que aquilo lá no meio ficava sujinho, né? Então tinha que passar o tal do cotonete. Isso é forma de execução. Então, isso tem um impacto direto em produtividade. Claro. Se uma instituição disser... E aí, quando ela fala isso, eu pensei, será que eu sou tão relaxada assim? Porque é um negócio que eu nunca pensei
era de limpar o furinho da persiana. Os furinhos da persiana de PVC é um negócio que eu nunca imaginei. E com cotonete ainda. Com cotonete, né? E eu pensei, será que é só eu? Aí comentei com outras pessoas, né, sobre isso e ninguém tinha visto esse negócio, né? É uma técnica inovadora. É algo assim. Mas imagina, né? Se existe algo... Ela, na casa dela, isso, ela dizendo, né? Na casa dela. Aí ela dizia, né, que quando o fiscal é um homem, ele tem um olhar diferente de uma mulher que é fiscal. Aí eu creio que isso tem a ver, talvez, com a forma como é executado. Mas o que eu quero dizer é que isso é importante para a apresentação da proposta. Porque esse meio de execução, se eu estou diante de um contrato de limpeza com produtividade, isso vai impactar direto na produtividade. E ele vai ter que levar em consideração para a questão de tempo isso, porque vai demorar, e até para treinar a pessoa que vai fazer, né? E haja cotonete, né? Só para lembrar. Haja cotonete. Então, esse é um ponto importante. Um outro ponto que eu chamo a atenção para os licitantes é a questão do preposto. O preposto é extremamente importante em contratos de serviço terceirizado para evitar pessoalidade. E para evitar pessoalidade entre os terceirizados e a própria administração pública, os servidores. Então, o preposto, ele é o elo de ligação, ele é o contato. Então, muitas vezes, o edital faz determinadas especificações sobre a figura do preposto, algumas exigências. Muitas vezes, o preposto ele tem que estar no local da execução, obrigatoriamente, durante todo o tempo. Às vezes, o preposto pode fazer uso de algum dispositivo móvel de comunicação. Nós temos N possibilidades de comunicação gratuita hoje, né? Acho que a pandemia nos mostrou que é uma forma viável, né, e de comunicação. Nós podemos lançar uso, né, desses meios e isso facilita muito, reduz custos. Então, esse ponto é importante também, porque ela vai ter, né, o licitante vai ter essa figura e isso vai ser aceito pela administração pública. Então, principalmente em contratos que houverem medições, né, foco em qualidade, preposto vai ser uma figura assim, né, de extrema importância. Tem se falado muito no preposto para a administração, então estou aqui repassando para os licitantes da mesma forma. E um ponto também importante é com relação à gestão e fiscalização. O licitante também precisa verificar como vai ser acompanhado o seu contrato, como vai ser a sua medição, o seu pagamento, para que ele se prepare, né? Para que ele consiga, então, formar o seu fluxo, o seu capital de giro e colocar isso na sua proposta, né? Perfeito. Que aula, que aula. Eu não posso deixar de dizer que aula, que aula. Alguns pontos que me chamaram a atenção, em especial essa questão do acompanhamento, em especial quando você tem um contrato por eficiência. Porque isso impacta em muito, porque às vezes você tem o contrato normal, o sujeito olha e fala assim, não, mas tranquilinho, média ali, a pessoa foi, fez. Mas quando você tem um contrato por eficiência, que o pagamento é conforme as métricas alcançadas, isso impacta diretamente, porque às vezes você está esperando um determinado retorno e esse retorno pode não acontecer e pode ser que você cumpriu plenamente, mas por algum motivo o fiscal não considerou que foi feito plenamente, né? Então, tem que tomar esse cuidado, um cuidado redobrado aí quando você está acompanhando a fiscalização. E uma coisa que me chamou muita atenção também é essa questão do estudo que o órgão público tem que fazer conforme um método, igual a professora mencionou. Imagina, a persiana, se ele fala, não, você pode lavar com uma VAP. Evidente que muito rápido ficará pronto. Agora, passar um a um ali, evidente que o tempo para se fazer ele vai ser maior. Não vamos nem entrar no mérito de qual que vai ficar mais limpo, mas com certeza a técnica vai impactar no tempo, no prazo de execução, e isso também pode ocasionar mais postos
de trabalho devido à técnica. Porque se você usa um equipamento, evidentemente, mais produtividade, menores postos de trabalho. Não uso nenhum equipamento, tudo manual. E ainda dessa forma, evidente que dependendo da quantidade, a depender a quantidade persiana, vou precisar de mais postos de trabalho ali. Sem dúvida. E, Antônio, muitas vezes a produtividade, quando há um contrato, né, que é vinculado a resultado, a própria administração vai definir a possibilidade de alterar essa produtividade ou não. Boa. Muitas vezes a produtividade é fechada pela administração. Agora, quando ela pode ser alterada, modificada, ela impacta na etapa da qualificação econômico-financeira, da análise dos atestados de capacidade. Boa. Porque Exato. se o licitante modifica a sua produtividade, ele precisa provar que ele tem condições de prestar o serviço usando aquela produtividade, quando isso é permitido, né? E eu gosto de chamar a atenção também para o licitante um outro ponto. Esses tempos, numa aula relacionada à planilha de custos, formação de preços, um licitante, ele disse que havia participado de um curso, um evento, não sei, onde sugeriram contratos, ele dizendo que a nomenclatura usada foi contratos de vitrine, onde a pessoa que apresentava, né, o assunto, dizia que muitas vezes a proposta, a planilha de custos, ela não repassava nenhuma margem de lucro, valores muito baixos, em função do objetivo que o próprio licitante tem de entrar nesse meio, ter um atestado de capacidade técnica, uma estratégia comercial. E ele disse que essa estratégia, muitas vezes de redução de valor, de apresentar uma proposta com um valor muito baixo, tem esse objetivo de estratégia comercial, né? E ele chama isso de contrato vitrine. Eu vejo isso com uma certa cautela e com um certo arrepio, né? Arrepio, porque contratos terceirizados, nós estamos lidando com um custo maior pessoa. E pessoa é super difícil de precificar. Já é difícil, porque nós temos uma série de provisões. E essas provisões, elas demandam um olhar, muitas vezes, histórico. Então, você precificar provisão de custo, rescisão. Eu preciso ter uma ideia de rotatividade. Então, quando o licitante tem uma estratégia de apresentar propostas muito baixas, isso é perigoso. Na nova lei, na 14133, que tem esse foco de eficiência, que tem possibilidade de uso de procedimentos de gestão de risco para minimizar, né, problemas de ordem trabalhista, como a gente até pode falar disso um pouquinho depois, como conta vinculada, pagamento pelo fato gerador, tem que cuidar. A gente tem que levar isso em consideração no momento de apresentar a proposta, para depois não comprar, né, não cair num bico de sinuca aqui, né? Comprar um gato por lebre aqui. Olha que interessante. Eu até entendo que o contrato de vitrine que ele denominou possa ser usado como estratégia quando nós estamos falando de produto, como a baixa entrega, a exemplo de dispensa de licitação, ou um pregãozinho com entrega imediata que você só vai entregar a preço de custo porque você está atrás de um atestado de capacidade técnica. Ok, cada um faça o que quiser desde que execute o contrato. Agora imagina você entrando em um contrato que existe a possibilidade de chegar até 10 anos. Imagina você 10 anos com aquele contrato executando na margem ali ou tendo prejuízo. Não precisa nem ser 10, e 5. E 5? Sim, e às vezes ele entra naquela ilusão do pensamento assim, eu executo um ano e depois eu não quero renovar, peço rescisão, alguma coisa do tipo. Mas imagine o seguinte, ali não é entreguei produtinho para lá, dinheirinho para cá. Ali é uma questão, contratei pessoas, depois de um ano
tem todo férias, encargos e tudo mais. E se eu peço rescisão do meu contrato, por exemplo, ok, e essas pessoas que trabalhavam para mim? Eu vou ter um outro contrato para colocar elas? Se a resposta for sim, cada um cuida do seu negócio. Se a resposta for não, eu tenho que fazer a rescisão trabalhista. Agora, imagina o tamanho da dor de cabeça que você está entrando em um contrato desse. Eu sempre gosto de salientar que um contrato de dedicação exclusiva de mão de obra, você tem que pensar muito bem, tem que ter uma estratégia muito boa para entrar. E mais, você tem que ter um capital de giro reservado. Não entra com esse pensamento de, não, se eu precisar, eu vou no mercado e pego créditos. Calma. Como que você vai buscar no mercado dinheiro para se financiar e depois se atrasa mais um pouco para pagar e o próximo mês como que você vai se financiar e você acaba entrando em uma bola de neve, se prejudicando e mais, prejudicando a população a qual aquele órgão público está inserido e prestando aquele serviço. Então tem que tomar muito cuidado e ter muita responsabilidade, em especial nos serviços demo. Isso aí, eu tô ansiosa pelo Conlicitantes por esse motivo, para poder falar esse tipo de situação que a gente está aqui levantando, porque eu vejo estratégias um pouco erradas, equivocadas, nesse sentido, né? Contratos continuados, eles são contratos que geram uma necessidade de haver um capital de giro maior, perfeito, sem sombra de dúvida, uma responsabilidade muito maior, há pessoas envolvidas, e nós temos uma dificuldade extrema de ter reequilíbrio econômico-financeiro em contratos de terceirização. Extrema. Verdade. Porque muitos itens de custos, que muitas vezes, no momento da apresentação da proposta, para ganhar a licitação, o licitante apresenta uma proposta com valores baixos, itens, nós temos na planilha, por exemplo, né, só para situar, né, nós temos na planilha um item onde a gente coloca provisões de substituição, que são substituição de profissionais ausentes. Como são serviços com dedicação exclusiva, a gente parte do princípio que o posto não pode ficar descoberto. Perfeito. Que a presença do empregado é fundamental e é da natureza do objeto, né? É característico do objeto. Então, não pode haver essa interrupção do serviço. E aí a gente prevê possíveis substituições em razão de faltas legais, em razão de férias, em razão de licença maternidade, paternidade, acidente de trabalho, por aí vai. E muitas vezes o próprio licitante, para ganhar a licitação, ele reduz esses itens de custo, quase zerando. Durante a execução, se houver necessidade de substituição, porque alguém adoeceu e tem um atestado de saúde, ele vai ter que pagar aquele valor para o empregado, porque ele, pela CLT, ele não pode ter o seu salário descontado. Se ele tiver, né, um atestado, é uma falta justificada. CLT garante isso para o empregado, né? Mas ele, se não prestar o serviço, se não executar, ele vai ter glosa por inexecução contratual. E além da glosa, ele também pode vir a ser sancionado por esses motivos. Ele pode sofrer algumas consequências que acabam vindo nesse contexto, nesse bojo aí. Então, isso não é equilíbrio. E esse tipo de situação não gera um reequilíbrio, porque é previsível, tem consequência calculável, não é item de reequilíbrio. Então, não adianta espernear depois, né? Durante a execução, se ele mergulhou no preço e apresentou itens muito baixos, aquém da sua realidade, né, da sua estrutura de custos, ele vai ter dificuldade de cumprir o contrato. E vai ter dificuldade de cumprir o contrato e vai ter consequência financeira, vai pesar no bolso, porque certamente, né, ele vai arcar com o ônus desse subdimensionamento. Então, é o tipo de contrato que tem que ter estratégia, tem que ter um olhar para dentro da sua empresa. Você não pode só olhar o valor referencial da licitação. Para poder saber o meu limite na proposta, a gente precisa olhar para o interno, qual é o meu custo. Porque o custo da minha empresa pode ser diferente da tua. E nós dois fornecemos serviços, nós dois podemos até ser concorrentes, mas eu tenho uma estrutura e eu tenho um critério de seleção diferente da tua, do teu. Talvez o teu custo seja menor que o meu por uma série de estratégias,
por uma série de motivos, né, você consiga ter um preço mais baixo. Mas eu posso não conseguir ter. Então, não adianta nós irmos lá e competir. Eu tenho meu limite, que é a minha estrutura, que é a minha realidade. E isso tem que ser levado em consideração no momento de participar de um procedimento licitatório para fornecer serviço. Então, esse cuidado, essa questão financeira, o valor muito baixo que os licitantes apresentam é uma queixa constante dos servidores públicos. Os pregoeiros se deparam com essa situação e, mais do que isso, durante a execução, quem sofre as consequências é quem gerencia o contrato. É o gestor de contratos, é o fiscal, que acaba, muitas vezes, se deparando com uma situação de difícil contorno, né? Então, esse momento da gente pensar em estratégia é fundamental. Muito bem. Eu estou aqui e já fiquei mais ansioso ainda por causa do Conlicitantes, porque você vai trazer... E esse tipo de contrato, ele tem uma particularidade, porque se contratação comum ali, você vai participar de uma aquisição ali, já tem uma estratégia, você já tem que se preparar. Agora, para o contrato de terceirização, então, o buraco é muito mais baixo. E um item que é essencial, e aí eu quero entrar nesse mérito, que é a questão da planilha de composição de custos e formação de preços, que é onde vai evitar toda essa catástrofe que pode acontecer com o licitante que fez errado isso, né? Primeiro, por que ela existe, né? E segundo, qual que é a importância de fazer uma boa e calcular muito bem essa planilha de composição de custos e formação de preços. Uhum. Certo. Por que ela existe, a planilha de custos? Porque a gente percebe que a prestação de serviço vem de uma necessidade. Então, ela vem de uma construção. E uma necessidade, uma instituição, embora a gente possa ter alguns serviços que são um pouco padronizados no mercado, a gente tem algumas padronizações, nós temos impactos que são específicos daquela instituição. Por exemplo, quando nós estamos diante de contratação de serviços, a gente tem um reflexo, nós temos um impacto grande da questão relativa à mão de obra, o custo da mão de obra, principalmente porque nós temos envolvido aqui convenção coletiva da categoria, que rege as questões de benefícios, salários da categoria. E convenção coletiva tem localidade, abrangência territorial. Então, ela depende de onde o serviço vai ser prestado. E esse enquadramento sindical vai regrar as questões relativas ao cumprimento das obrigações trabalhistas, vai acabar, então, refletindo na proposta. Então, é uma necessidade, é um tipo de contrato que a gente não consegue verificar no mercado. O ideal é formar o preço a partir da necessidade, onde a gente vai construindo o preço. Ou seja, qual é o custo da mão de obra, qual é o custo dos encargos incidentes sobre essa mão de obra, de 13º, de férias, quais são os benefícios, qual é a convenção coletiva que a gente vai usar como referência. E assim vai construindo. Então, nós temos normativos federais, por exemplo, hoje a IN 5 de 2017, né, do Ministério do Planejamento. Antes dela vieram outras, né, a IN 2, que trouxeram procedimentos para essa formação de preços. E essas orientações federais vieram de orientações dos órgãos de controle que entenderam que serviço tem que ser construído. O preço referencial tem que ser construído. E esta planilha que a administração, então, vai elaborar para referenciar o seu valor da licitação, ela vai balizar o julgamento da licitação. O pregoeiro vai analisar a execuibilidade da proposta comparando a planilha que a administração fez, a composição unitária dessa planilha, item a item de custo, e comparar com a proposta do licitante. E vai verificar, então, item a item, a execuibilidade dos valores apresentados. Quando os valores ou os percentuais forem distorcidos, forem diferentes um do outro, houverem discrepâncias, o próprio pregoeiro poderá solicitar, em fase de diligenciamento, esclarecimento, onde o licitante vai ter que justificar a sua proposta, vai ter que defender aqueles
valores ou percentuais ali apresentados. Então, a importância da planilha é justamente em razão do julgamento da execuibilidade que se faz decompondo o preço desta forma, item a item, devido ao fato de que há responsabilidade subsidiária, vai haver um planejamento um plano de fiscalização, um acompanhamento posterior em razão das questões trabalhistas envolvidas. Então, isso faz com que a planilha seja o cerne da questão. Eu costumo dizer que a planilha é a quilha da prancha. Eu estou aqui travestida de professora, mas eu gosto mesmo de beira de praia. Eu sou uma rata de praia. Adoro praia. Então, na minha família, os meus filhos, o meu marido, todos gostam de surf, por exemplo. E a gente sempre, férias é sempre praia. Mas eu lembro de ter visto uma entrevista certa vez com hoje um campeão mundial de surf, onde o entrevistador perguntava o que precisava para ser um campeão, né? O que o atleta precisava para ser um campeão. Aí ele dizia assim, olha, resumindo, né, tudo que a entrevista dizia, que ele disse, resumindo, ele disse, precisavam 3 coisas. Uma era a questão do treinamento físico mesmo, né? A questão do treinamento físico. A segunda era a questão do equilíbrio emocional, que ele dizia que era fundamental trabalhar as questões emocionais em razão dessa pegada, né, forte de treinamento. E o terceiro ponto era a escolha do equipamento. E aí ele dizia, olha, na escolha do equipamento parece algo simples para quem está de fora, mas a prancha é algo complexo. E ele dizia que a escolha do equipamento começava pela quilha da prancha, que é o que dá a velocidade, que é o que faz a manobra. Então, parece um detalhe que muitas vezes a gente foca na prancha, mas a quilha é o que acaba direcionando. E aí eu costumo dizer que a planilha de custos é a quilha da sua prancha. Boa. É ela que vai te direcionar. É ela que vai conduzir posteriormente toda a execução. Porque é em cima da planilha que vai ser acompanhado, é a planilha que vai ser reajustada, agora repactuada, né? Para usar o termo correto. É a planilha que vai ser julgada, a execuibilidade vai ser em cima da planilha, item a item. Então, de fato, né, ela é a quilha. E os procedimentos trazidos na nova lei, as orientações em torno dos contratos terceirizados só reforçam essa necessidade do licitante cuidar, né, essa questão da formação do preço, da planilha de custos. Só reforça essa necessidade. Porque os procedimentos de gestão de risco, conta depósito vinculado e pagamento pelo fato gerador são em cima do custo, em cima da estrutura de custos apresentada na proposta. Então, é um ponto assim, fundamental, é essa atenção à planilha de custos. Né? Muito, muito, muito legal. E eu queria já aproveitar o ganho que você falou do pagamento pelo fato gerador e pagamento em conta depósito vinculada. O que seria isso? Boa, Bruno, boa. Pois é, né? É 2 bichos papões, né? Esses procedimentos de gestão de riscos, a gente já tem uma experiência de ambos pelo governo federal. Então, para falar sobre eles, a gente pode usar algumas diretrizes para que eu possa explicar melhor sobre estes procedimentos. Mas o pagamento em conta depósito vinculado é um procedimento onde a administração pública ela faz um convênio com uma instituição financeira e ela abre, ela coloca regras em edital e contrato de que o contratado deverá abrir uma conta depósito que é vinculada ao contrato, mas é bloqueada de movimentação. Ou seja, a conta é dele, é da empresa contratada, mas quem tem a gestão dessa conta é a administração pública. E o edital, o termo de referência e o contrato vai definir alguns itens da planilha que serão pagos diretamente nesta conta vinculada, bloqueada de movimentação, para garantir o pagamento dos terceirizados.
Partindo do pressuposto que determinados itens de custo são itens eventuais e futuros. Então, são direitos dos empregados e que podem ser resguardados nessa conta. Então, são depositados nela, por exemplo, o percentual relativo a férias, 13º, que tem prazos, né, previstos em lei para serem pagos, e a multa sobre o fundo de garantia, que é pago no momento que houver rescisão, sem justa causa, por iniciativa do empregador. E ainda os impactos sociais, os impactos previdenciários e de fundo de garantia sobre férias e 13º. Então, são 4 itens que são depositados nessa conta. E assim, a empresa apresenta ao seu faturamento, há uma medição de resultado, pode haver, né, uma vinculação ao instrumento de medição de resultado. A empresa vai apresentar uma nota fiscal, né, para ser faturada. A administração vai fazer o cálculo considerando, então, os valores apresentados em proposta e vai fazer o cálculo do quanto vai pagar a ela, livre de movimentação, na sua conta corrente indicada, e o quanto vai pagar nessa conta bloqueada. E esta conta, então, para que ele tenha acesso, ele precisa solicitar e pagar primeiro os direitos trabalhistas dos empregados. Como regra, ele precisa quitar as obrigações trabalhistas. Então, ele paga 13º e solicita a liberação da conta. Em alguns casos, isso até pode ser invertido. Mas essa é a sistemática da conta depósito vinculado, que não se confunde com garantia contratual, não tem nada a ver com a garantia do contrato, mas é uma garantia de cumprimento de obrigação trabalhista. É um item de gestão de risco para garantir o cumprimento de obrigação. E como alternativa ao uso da conta vinculada, nós temos o pagamento pelo fato gerador. O pagamento pelo fato gerador é um negócio muito novo, porque ele foi visto a primeira vez lá no finalzinho de 2016 numa portaria do Ministério do Planejamento. E em 2017, ele foi introduzido na Instrução Normativa número 5 como uma alternativa ao uso da conta depósito vinculada. Então, para o Executivo Federal, existe quando há contratos em regime de dedicação, obrigatoriamente há necessidade de usar um ou outro. Ou se opta por um ou pelo outro. E o pagamento pelo fato gerador é diferente da conta depósito, não há um intermediador financeiro, não há uma instituição financeira envolvida. Mas no pagamento pelo fato gerador há uma previsão em edital e contrato de haver pagamentos, há uma divisão na proposta, considerando valores que são fixos, que são dispêndios que a empresa tem mensalmente com os empregados, separando daqueles dispêndios que são variáveis e incertos. E o procedimento, então, determina que a empresa só vai receber conforme comprovação de ocorrência dos fatos geradores. E se não houver comprovação dos fatos geradores, ela não recebe. Então, é um procedimento onde há um empenho do valor estimado lá da contratação, enfim, mas ela vai recebendo, há uma medição por custo. E ela vai recebendo os valores de acordo com esta medição. Então, ela só recebe férias, por exemplo, quando ela pagar férias e apresentar a quitação de comprovação de férias dos empregados. Ou seja, ela não recebe férias de forma antecipada como num modelo tradicional, onde a gente repassa por preço, né, 1/12 ao mês. Ela só vai receber lá quando um empregado adquirir o direito, ou seja, depois de um ano. 13º é a mesma coisa, e os itens provisionados, como estimados, né, como rescisões, verbas rescisórias e substituições, são pagos se acontecer. Então, há uma expectativa, mas não há um direito adquirido. Então, é um procedimento que retira 100% do capital de giro do próprio contrato. Porque o licitante, né, o contratado, ele vai receber o custo indireto, tributo e lucro, um BDI, sobre as parcelas de custo que efetivamente comprovar. Então, ele apresenta uma proposta com valor cheio, mas, ao longo da execução, os valores a receber serão variáveis, porque vão depender da medição. Ou seja, se ele não pagar o vale-transporte para o empregado, ele também não vai receber. E não vai receber a margem
custo indireto, tributo e lucro sobre isso, porque não vai faturar. Então, é um procedimento bem difícil de gerenciar, tem um custo administrativo muito alto, ambos os procedimentos têm um custo administrativo para a administração altíssimo, e precisam ser pensados, né, sopesados, que a gente diz, onde a administração pública tem que pensar qual seria o melhor procedimento e, mais do que isso, se ela consegue, de fato, implementar este negócio. Então, de uma forma bem resumida, né, os procedimentos são desta forma. E o impacto que isso tem para o licitante é esta perda de fluxo. Entre os dois, né, a gente pode tirar as nossas próprias conclusões, qual seria o melhor procedimento, mas, entre os dois, a conta depósito vinculada, ela já tem uma longa jornada, mas, né, nós já temos isso implementado há mais tempo, e a conta é da contratada. O que ela não tem é a gestão dela, ela não tem a disponibilidade do dinheiro, mas o dinheiro é dela. No pagamento pelo fato gerador, não. Não é garantido que ela vai receber o valor que ela apresentou na proposta. Há uma expectativa, né? Então, aqui, para ambos os procedimentos, o licitante tem que estar preparado financeiramente. Porque em ambos os procedimentos, a regra é, primeiro, ele vai ter que quitar o custo. Ele vai ter que bancar o custo trabalhista, para daí vir a receber. Então, isso entra num fluxo de caixa e ele pode... um fluxo de pagamento, né? E ele pode ter algum problema financeiro, né, em razão do procedimento. Que maravilha. Tem mais uma questão aqui que ela é bem legal com relação ao reajustamento dos contratos de ordem contínua ali. Tem alguma novidade da nova lei? Não, pois é. Tem e não tem, né? Sobre critério de reajustamento, a nova lei, ela usou tudo, né, que nós já tínhamos sobre isso em instruções federais. Então, ela só, né, acabou trazendo o regramento para a norma geral. Mas a gente pode dizer o seguinte, como critério de reajustamento, o legislador, então, usou uma teoria onde a gente fala em reajustamento em sentido lato, em sentido estrito. É uma teoria jurídica, né? É um negócio um pouco mais jurídico, mas que quer dizer que nós temos uma diferença no critério de reajustamento. A gente pode ter um reajustamento em sentido estrito, que é aquele onde a gente usa um índice setorial, um índice geral. E esse índice, via de regra, se aplica a um valor de contrato. E o legislador, então, definiu que o reajustamento por índice será feito em contratos que não sejam em regime de dedicação exclusiva de mão de obra. E para contratos em que houver a classificação de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, o critério de reajustamento será a repactuação. E a repactuação é um critério de reajustamento que usa como base a convenção coletiva, que reajusta o custo da mão de obra. Então, o que nós temos na lei é um detalhamento do funcionamento da repactuação que antes nós não tínhamos, mas que não traz novidades com relação a essa questão de contagem de prazo de anualidade, de falar de convenção coletiva, que é um direito do contratado, mas que precisa de uma análise de reflexo na própria planilha de custos. Então, a novidade que a gente tem é o fato de que contratos em que há uma predominância de mão de obra também serão repactuados. Também terão reajustamento via repactuação, ou seja, abertura de planilha. Isso faz com que, mesmo contratos que forem firmados com foco em resultado, possam ter repactuação, convenção coletiva e tudo mais. Então, isso traz
tanto para o licitante quanto para a administração, uma certa dificuldade. Não é um procedimento fácil de fazer, é um procedimento que demanda, né, essa abertura da planilha, essa análise, né, item a item. Então, antes, né, o que nós tínhamos era repactuação em contratos em regime de dedicação exclusiva e predominância de mão de obra, a gente podia ou não usar. Era uma opção, muitas vezes, que estava lá na Instrução Normativa número 5. Agora, a lei diz, tem que usar repactuação. A regra é repactuar contratos em que há predominância. Isso faz com que a administração, na fase de planejamento, tenha que ter uma ideia de custo, né? De divisão, quanto que eu tenho de insumo e mão de obra, para saber se a mão de obra prepondera sobre os demais itens de custo. Se ela entender que prepondera, vai usar repactuação. Vai haver repactuação. E aí não vai haver reajustamento índice. Em âmbito federal, isso já é uma prática, mas muitos contratos de terceirização com municípios, com o Estado, a gente não via a repactuação nesses contratos. E agora isso vai mudar, né? Com certeza, que bacana. Isso influencia diretamente na condução do seu contrato, porque se você entra em um contrato que ele tem a vigência muito longa e você imagina que terá pelo menos a recomposição, por exemplo, o dinheiro que eu entrei que valia isso aqui, no próximo ano estará valendo o mesmo tanto, não necessariamente acontece quando eu falo de repactuação, porque eu não vou estar atrelado a índices, exemplo, inflacionários somente. Eu estarei atrelado a outros índices e, a depender da categoria, isso vai impactar tudo na minha cadeia ali dentro da minha planilha. Por isso que eu tenho que tomar muito cuidado quando eu estou fazendo a minha planilha, precificando onde eu vou jogar os preços, configurar o BDI da forma correta ali dentro da planilha. Muito bem. Eu tenho aqui o nosso querido convidado já está a postos ali, mas é só para salientar, por isso que a frase do Conlicitantes do ano passado foi: o destino escolhe os licitantes mais preparados. Boa, então, boa. Isso aqui nós adotamos aqui como lema, né? Só para não cair, que deixa bacana. Ali. É legal, né? Bom, muito bom. Porque não é sorte, né? É preparo e justamente a gente levanta essa bandeira aqui, né, Antônio? Porque realmente ali o pessoal precisa se planejar, se preparar cada vez mais, que o mercado ele está privilegiando aquele que está mais preparado, obviamente. Exato. Né? Aventureiros cada vez mais estão saindo das licitações. Amém. É isso aí. Cortella, seja bem-vindo. Ele não é ali do Rio Grande do Sul, mas está próximo do Paraná. Seja bem-vindo ali. Eu sou vizinho. Muito obrigado, Flaviana. É um prazer estar contigo. Eu que também sou do Sul, então você ali quase que minha conterrânea. Somos ali do Sul, tá certo? E até incrível, foi legal você citar o Cotonete, citar ali também a história do surfista, o Cortella. Para quem não me conhece intimamente, o Cortella é um baita de um surfista. Ah, é? Sim. Olha, surfista já é difícil, agora surfista no Sul tem sim, eu surfo lá nas praias, não sei se tu conheces, a praia lá da Guarita, em Rio Grande do Sul. Opa! Eu surfo por lá, né? Imagine a cena do Cortella agora surfando na tua cabeça. Com long? Sim, um long. Eu imagino que deve ser a coisa mais linda do mundo, você ali filosofando e ainda surfando. Exato, é como filosofia. Surfar é como filosofia. E eu, quando surfo, eu fico ali com a minha cabeça com os pensamentos, né? Então, sempre a filosofia está dentro da minha cabeça e também nos meus pés quando eu surfo. Olha só. Muito bem, Cortella. Exato. Muito bem. Temos uma pergunta para fazer para ela? Olha, eu deixo você à vontade aí, Cortella. Você que é o nosso querido pensador, filósofo, fica à vontade. Bah. Esse foi meu medo. A hora que ele falou que surfava, eu pensei, imagina se dá esse lag que dá nele, ele em cima da prancha. Não dá pra concluir, desculpa, ele trava. Até lá. Sim. Bah. É verdade. Vamos lá. A pergunta é quase que eu agora voltei no ar de novo. Mas nunca aconteceu no surf, graças que sempre deu certo até o fim. Nunca travou? Nunca deu lag? Não, no surf não.
Vamos, Flaviana, qual cenário de futuro você visualiza para as contratações terceirizadas na administração pública brasileira? Olha só. Puxa, veio da filosofia para Exato. para adivinhação, né? Exato. Ele da filosofia para adivinhação, é bem difícil. Ele tá te convidando para filosofar sobre Pois o futuro. para filosofar. Por favor. Sabe o que eu imagino, Cortella? Diga. Eu imagino contratos bem eficientes. Sim. Eu imagino licitantes bem preparados para atender a administração por um longo tempo. Eu vejo que o futuro das contratações terceirizadas são contratos focados em desempenho, resultado. Nós temos uma forma de contratação que tem guarida legal, que é os contratos de facility. Os facilities são contratos de gestão da ocupação e são contratos, vamos dizer que é um passo além da terceirização, é algo novo. É algo relativamente novo, mas existem algumas instituições que já utilizam. Então, eu creio que nós vamos caminhar para contratos focados, né, em eficiência. E esses contratos em regime de dedicação, pura e simples, fornecer mão de obra para a administração pública, pura e simplesmente, estão com os dias contados. Esses contratos e o licitante tem que se preparar para ser um bom gestor de mão de obra, entender que ele precisa selecionar bem os trabalhadores, precisa haver um estímulo, né, treinamento para essas pessoas, para que, de fato, né, eles consigam atender ao desempenho, ao nível de qualidade que a administração vai exigir. Então, esse me parece o caminho que a gente está buscando, né? Acredito nisso também. Foi ótima a resposta da Flaviana. Mas antes aqui de terminar a minha participação, tem uma piada coisa rápida. Eu gosto de cortar o assunto. Vamos lá, gosto piada. de fazer cortes. Estou com medo dessa piada. Coisas tranquilas, assim, padrão Cortella. Por isso que eu fiquei com medo. Bom, vamos lá. Uma licitação de compra de açaís chegou ao fim em uma empresa e uma empresa foi contratada. O que o pregoeiro falou no final do pregão? O que ele falou? Vamos lá, uma licitação de compra de açaís chegou ao fim e uma empresa foi contratada. O que o pregoeiro falou no final do pregão? Calma. O que o pregoeiro falou no final do pregão? Sim. De contratação de açaí? É. Entregue isso aí. Se for isso, eu vou embora. Se for isso, eu vou embora. É isso? Eu ia falar algo parecido. É isso? Posso dizer? Pode. O último açaí fecha a porta. Muito obrigado. Essa foi uma participação do Cortella. Muito obrigado. Cortella. Obrigado. Mas foi boa. Foi boa. Por isso que eu separei justamente essa e excluí as outras. Ele já fez um filtro. Ele selecionou bem ainda. Sim. Entendi. Temos que selecionar e filtrar. Muito bem, parabéns. Obrigado mesmo pela sua participação. E eu quero convidar agora o nosso William Menezes, da nossa produção, que vai trazer o nosso mapa mental. Então, hoje o nosso tema foi tudo o que o licitante precisa saber sobre contratações terceirizadas na administração pública. Tivemos a presença hoje da Flaviana Paim, nossa especialista, que também estará no Como Licitantes. Então, William, por gentileza, qual que foi o resumo do nosso podcast de hoje? É isso aí, Bruno. A Flaviana Paim trouxe de primeiras novidades sobre a terceirização de serviços na nova lei de licitações. Foram trazidas dicas para os licitantes ficarem atentos antes de entrarem nas licitações para prestar serviços terceirizados. Trouxe também a importância das planilhas de custos e formação de preços e por que elas devem ser elaboradas. Para a Flaviana, a planilha é a quilha da prancha, pois ela quem direciona, ela quem conduz o contrato. Nossa especialista explanou um ponto que pode ser interpretado como gestão de risco, que é sobre os procedimentos de pagamento em conta depósito vinculada e pagamento pelo fato gerador. O critério de reajustamento vem com novidade na nova lei. Esse foi mais um dos assuntos do episódio de hoje. Fica de dica, contratos focados no resultado é uma tendência. E o olhar interno é fundamental.
Muito bem, parabéns. O Will, ele não faz nada mais ou menos. É isso. Exatamente. Ele tá na vibe da nova lei. Exato, é contrato de eficiência. Muito bem, que orgulho. Gerando resultados. Eu quero então, pra gente encerrar agora, aproveitando esse momento do Will, que ele trouxe brilhantemente aqui o nosso resumo do podcast, a dica para quem tá nessa área, Flaviana, para quem vai tá participando, também para quem pensa em participar de editais de terceirização principalmente, né? O que você daria de dica para esse profissional ou para essa empresa que está aí entrando no mercado de licitações? Pois é, né? Não posso fugir daquela boa e velha dica de preparo. Tem que, de fato, estar preparado. Né? A contratação de serviço exige um olhar diferenciado e, principalmente, a questão custo. Olhar para dentro da própria empresa, do seu limite de custos para poder fornecer serviço. Esse é o principal aqui quando se trata, né, de terceirização. Então, é capacitação. De fato, é capacitação que o licitante precisa. A administração, ela tem buscado qualificar os seus agentes, ela tem buscado qualificação de gestores, de fiscais de contratos que acompanham esses contratos em razão de responsabilidade, mas o outro lado, o privado, o contratado também precisa se aperfeiçoar. Ele também precisa estar capacitado para isso. E é só assim que a gente vai conseguir mudar esse ciclo, né, e melhorar a qualidade das contratações que nós temos. Então, acho que se cada um, né, fizer a sua parte, e nesse sentido é muito, né, o licitante, o contratado, né, tem um papel fundamental, é que nós vamos, de fato, evoluir. Né? Então, não posso deixar de dar essa dica que, enfim, creio que seja bastante explorado, o pessoal fala muito nisso, né, mas esse, para mim, é o caminho. Muito bem. Antônio, mais um episódio para conta. Não, episódio não. Mais uma aula para conta, com certeza. E, pessoal, aguardo vocês no próximo Com o ListaCast da próxima terça-feira. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau.